Olá, olá, muito boa noite. Já se faz domingo e, pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos nesta sala para estudar a Bíblia e nós temos o privilégio de estudar junto com você que nos acompanha aí na sua tela do telefone, do computador e com certeza pela rede social, Facebook e também pelo WhatsApp. Nós agradecemos a Deus pelo encontro que temos. E para termos então esse estudo, nós vamos pedir a presença do Senhor, vamos orar e depois conversar sobre a Bíblia. Eu peço ao irmão Coutinho que nos leve em oração. Querido nosso Deus que está aí no céu, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos concedes de estudar a Tua Palavra. Conduz a nossas mentes à Tua verdade para que possamos ser transformados de acordo à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos guie no decorrer do estudo da Tua Palavra. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. E como vocês podem ver, eu tenho comigo aqui amigos para estudar a palavra, e porque não é bom estudar sozinho, é bom sempre estudar na companhia daqueles que também amam a palavra, para podermos tirar juntos ou compartilhar ideias, interpretações ou até mesmo as revelações do Altíssimo para a nossa vida. E quero cumprimentar ao Mano Coutinho, seja bem-vindo. Muito obrigado. Cumprimentar ao Mano Martinho Calei, seja bem-vindo. Obrigado. E também a nossa irmã Sani, seja bem-vinda. Muito obrigada. Dizer que nós não estamos apenas sozinhos, existe uma grande equipa atrás das câmeras fazendo esse trabalho da captação. A minha esposa também seja bem-vinda. E claro, a todos aqueles que torceram para que isso fosse possível, nós louvamos a Deus pela vossa companhia. Então, estamos a estudar lições da escola sabatina, né? E, ao mesmo tempo, estas lições são tiradas da Bíblia e, durante esse trimestre, nós estamos a estudar as lições que foram tiradas do livro de Josué. E, claro, nós já estamos mesmo na nona lição, já que começa, mas antes seria bom e eu gostaria que partilhássemos aqui, de acordo com a produção, uns 10 minutos para recapitular o assunto. Nós falamos dos gigantes da fé, a lição número 8, né? E eu quero dar a primazia aos meus convidados, aos meus irmãos, para então poderem partilhar conosco alguns pontos importantes, necessários, que foram já apontados nesta lição número 8. Eu quero... com quem vamos começar? Vai começar com a Mana Sani. Vamos lá, vamos começar com a irmã Sani. A lição número 8 foi muito rica e proveitosa, pois nos traz a história de dois grandes gigantes da fé na história de Israel, porque eles foram os responsáveis de conduzir sem medo o povo de Israel à terra prometida. Nos traz ali Josué e Caleb, dois grandes nomes da história bíblica, por causa da sua resiliência, por causa da sua fé e por causa de todos os feitos que eles fizeram em prol da salvação e pela sua fidelidade eterna a Deus. Então foi basicamente esta lição dessa semana, nos trazendo fortes narrativas a quando da comunhão que eles tinham com Deus, mesmo sem sabendo onde estavam ali e das forças que haveriam de enfrentar, eles seguiram sem medo e com fé e propósito para assim conquistar a terra prometida. Muito obrigado. Mano Coutinho, sim, pode seguir. Através da lição número 8, nós aprendemos um exemplo muito grande de liderança. Aprendemos que quando pessoas que são chamadas a liderar o povo de Deus se entregam completamente
ao domínio de Deus. Então Deus, através deles, faz grande proeza. Então, através de Josué e Caleb, nós aprendemos esses dois exemplos gigantes da fé que inspiram muito a nossa vida, porque na verdade nós também estamos nessa caminhada. E Deus espera que nós também sejamos esses gigantes na fé e que através de Josué e Caleb, a gente siga os mesmos passos de fé e obediência para que então Deus seja glorificado através de nossas vidas. Amém, amém. Mano Martinho, além de fazer o rescaldo histórico, gostaria que também fosse um pouco mais enfático na contextualização, né, da lição para as nossas vidas. Obrigado. Na verdade, a lição da semana anterior terminou com 5 pontos essenciais para a nossa vida hoje, já que é Gigantes na Fé, e a lição como um todo tem como título Lições Espirituais Extraídas, ou Lições de Fé Extraídas do livro de Josué. E um dos aspectos que nós aprendemos na lição passada é que os factos ou os acontecimentos da vida, eles não são tão importantes assim. Ou seja, mais do que os factos da vida é a forma como nós olhamos para essas coisas, para os factos da vida, a perspectiva com a qual nós encaramos as coisas. Nós sabemos que estamos numa jornada para o céu e esta jornada ela é carregada de desafios, mas a forma como nós olhamos para este desafio faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É isso que nós aprendemos na lição passada. E o exemplo específico é exatamente a herança de Caleb. A herança de Caleb era, digamos, humanamente era o local que menos que alguém gostaria de lá ficar. Embora alguns tenham interpretado de forma equivocada que Caleb, se calhar, terá sido menos humilde, mais orgulhoso, mas a verdade é que Deus prometera através de Moisés que ele daria aquela terra a Caleb. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aquele era um lugar tão desafiador e Caleb, ao escolher aquela terra para si e sua posteridade, ele demonstrou que a mesma fé que ele teve em Deus quando tinha 40 anos, ainda é a mesma que ele tinha em Deus aos 85 anos. E com Deus a dirigir a vida, nada era possível para eles. O mesmo serve para nós. Os desafios da vida não são tão importantes. O importante é a forma como olhamos para estes desafios. E a melhor maneira de olharmos para os desafios da vida é na visão divina e nunca na visão humana. Muito obrigado. Claro, e porque a lição ainda falou, e eu quero passar aqui ipsiliteres, né? Os textos do livro Parábolas de Jesus, na lição de quinta-feira, porque eu acredito que esse também foi um dos pontos altos, né? A lição trazendo o terceiro personagem desta semana, o terceiro e o maior gigante da fé, Jesus Cristo. E ela diz assim: olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus, né? E pela contemplação somos transformados. E a ideia da lição de trazer os gigantes da fé, e porque o verso áureo falou disso, né? Imitem a fé deles, olhem, contemplem, pensem, analisem a vida deles, analisem o fim da vida deles, e imitem a fé deles. Imitemos a fé de Jesus. E olhando para Jesus, seremos transformados à imagem de Jesus. E porque às vezes ignoramos isso, né? Às vezes ignoramos que a contemplação nos transforma e pensamos sempre que não, eu posso assistir, posso ouvir, posso estar em ambientes impróprios à vida cristã, à fé que professo, isso não vai nada me afetar. Eu acho que é diferente, né? É diferente e é totalmente antibíblico esse conceito. Na verdade, naquilo em que mais nos demoramos a contemplar, mais parecidos com aquilo nós nos tornamos. Então, o convite de Jesus através desta lição é que nós contemplemos para Jesus em primeiro lugar e em segundo lugar olhemos para esses homens, esses gigantes da fé e imitemos as virtudes deles para que cresçamos na vida espiritual e nos pareçamos com Jesus. Porque em última instância queremos ir para um céu do qual o Senhor e o dono é o próprio quem?
é o próprio Jesus. É o Então próprio não podemos Jesus. ir para um lugar onde não temos parência nenhuma com quem nós vamos viver ou coabitar. Verdade. Então, esses foram alguns tópicos que a gente pôde tirar da lição número 8. E passando já para a lição número 9, perdoem-me aqui. A lição número 9, ela também tem um título muito interessante. Herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. E eu vou ler aqui o verso para memorizar. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. E esse verso está escrito no livro de Zacarias, do capítulo 9, e o verso 12, que promessa, né? Deus fala para voltarmos para a fortaleza como prisioneiros da esperança. E eu gostaria de entender o que é isso, ser prisioneiro da esperança, né? Como entender isso? Prisioneiro, já sabemos o que é, mas como é que é ser prisioneiro da esperança? Dá para conectar essas duas palavras? E porque houve essa conexão, a Bíblia a fez. Eu depois quero ouvir de vocês como é que é ser um prisioneiro da esperança. E claro, ao longo da semana, né, nós vamos estudar temas muito interessantes e eu acredito que estamos em condições, então, de talvez começarmos já com esse conceito de prisioneiros, esperança e como conectar isso para depois falarmos do paralelo entre Éden e Canaã, que é a lição de domingo. Então, como conectar isso? Prisioneiros da esperança. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Por que Deus disse isso? Por que essa conexão das duas palavras? Bem, creio que antes saudar uma vez mais aos amigos do painel e aos telespectadores lá em casa e dizer que esse estudo não substitui de maneira nenhuma a tua devoção pessoal da Bíblia e porque o que nós estamos fazendo aqui é apenas partilhando a nossa compreensão dessas lições da Bíblia. Então, de maneira alguma, que isto substitua a sua devoção pessoal com Deus. Também não queremos de maneira alguma que apresentarmos-nos como sendo os detentores da verdade, muito pelo contrário. Estamos aqui apenas para dizer que amamos a Jesus e a sua palavra e aquilo que nos tem ensinado queremos também partilhar contigo e com a sua família. Bem, prisioneiros da esperança. Eu faria uma pergunta aos meus amigos de painel. Vocês sentem-se prisioneiros da esperança? Porque eu me vejo como um prisioneiro da esperança. Mas qual esperança? A esperança da vida eterna. De um novo céu e de uma nova terra. Ou seja, enquanto não se cumprir, eu sou um prisioneiro dessa esperança. Enquanto ela não se concretizar, eu sou um prisioneiro dessa esperança. E por que sou prisioneiro dessa esperança? Porque eu me mantenho na esperança de que eu vou receber esta promessa. Essa promessa vai se cumprir na minha vida. Então, à medida em que eu me coloco, não é, nas condições exigidas pelas Escrituras para herdar esta promessa, significa que eu sou prisioneiro dessa promessa, dessa esperança. É dessa forma que eu percebo este tema, este tópico que estamos aqui analisando. Então, e esse paralelo aí? Éden e Canaã. Mano Coutinho, quais são ou quais foram as consequências da queda em relação à duração de vida do primeiro casal? Ok. As consequências da queda é que elas mancharam o processo de perfeição, ou seja, ela manchou a perfeição que havia no Éden. O homem foi estabelecido, foi criado para viver eternamente. Foi criado livre, mas para obedecer. E a felicidade do homem dependia desta obediência ao Criador. Mas o pecado entrou, tirou no homem a perfeição, e o homem que viveria eternamente, agora viveria um tempo determinado. Essa foi a consequência que o pecado trouxe. Mas a promessa foi feita após o pecado, de que Canaã, quando olhamos para Canaã, ela representa a restauração do Éden. Porque quando Deus faz a promessa de Canaã ao povo de Israel, diz que a terra seria uma terra boa que mana leite e mel e de descanso. Ou seja, ela remete ao plano original de Deus estabelecido no Éden.
Embora não fosse uma terra perfeita, como o Perfeita, Éden, mas era um vislumbre daquilo que foi o Éden. daquilo que eles viveriam. E é verdade, porque aqui o texto diz que quando foi quebrado esse relacionamento de confiança com o Criador, a conexão com o jardim também foi perdida, né? Foi. Isso significa, de alguma maneira, que a terra pertencia ao Deus a quem eles deveriam lealdade. É isso, Mano Martinho? É isto. Nós vamos vendo no desenrolar desta lição que há um paralelo muito grande entre Deus, Israel e a terra. E a terra, na Bíblia, ela tem um significado muito profundo. Ela remete-nos para a nossa origem, de onde nós viemos, mas também ela remete-nos para a ideia de pertencimento e de tranquilidade e prosperidade. Veja, por exemplo, que quando você está numa cidade contrária à tua cidade natal, quando tu te expressa nos termos como olha, eu vou voltar para a banda, a ideia que passa é que você está a voltar às suas origens. Yeah. Então, o Éden tem esse simbolismo, esse significado. Éden é símbolo de origem, de pertencimento, é de onde nós viemos. Quando o pecado se instala e os filhos de Deus são desalojados do Éden, então a sensação é de perda de origem, é que nós perdemos a origem. Por isso é que a promessa de Deus desde o início é que eu vos darei uma nova terra. Ou seja, o que vocês perderam, vocês voltarão a ter. Então, o voltar a ter a terra é o mesmo que dizer assim, vocês voltarão a ter a mesma vida que vocês tinham, em que vocês conversavam com Deus face a face, e os privilégios que aquela terra representava serão os mesmos que vocês voltarão a ter. Então, a terra na Bíblia acaba tendo um significado muito mais amplo do que aquele que nós estamos acostumados a pensar. Então, da mesma forma como o Éden representava para a identidade também, né? A identidade de Adão, a Canaã ela representava a identidade do povo de Israel. Afinal, já estava em Canaã aqueles que eram os pais dos israelitas, né? Eles só estavam voltando para casa, mas uma casa que não seria nada fácil para ser tomada, né? E também eu quero falar aqui com Manassani, essa terra, embora dada por Deus, ela não era merecida. Não, Né? Não era merecida. Não era merecida porque tudo foi de autoria de Deus. Deus quis dá-la a princípio a Adão e Eva e posteriormente ao povo de Israel. Então não foi por mérito do povo, mas sim pela bondade e graça de Deus. Então tudo que eles tiveram não foi por mero acaso ou por agradecimento a algo que eles fizeram correto, mas sim porque pelo amor de Deus e misericórdia que ele tinha pelo seu povo, então ele ofereceu de presente a uma terra que emana leite e mel. Obrigado. E, Mano Coutinho, eu estou voltando aqui, mas eu posso voltar aqui. Eu não estou fazendo uma roda. Mano Coutinho, veja, Deus disse para Abraão, né? Eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel, né? E no livro de Números 13, verso 27, há aí uma confirmação, né? Por parte dos espias. Vamos só ler aqui o livro. Número 13, verso 27. Se já encontrou, por favor, pode ler. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Quando nós lemos esse texto, e verdadeiramente mana leite e mel, é como se os espias estivessem a dizer assim, nos disseram que lá mana leite e mel. Fomos e constatamos, e é verdade, mana leite e mel, né? O que esse texto ele
nos fala sobre a fidelidade de Deus, né? Nós temos essa tendência de Deus falar uma coisa e depois nós falamos, Parece que não é verdade. né? Mas parece que os espias também andaram nessa dúvida e foram lá, mas constataram. Nos diga um pouquinho sobre a fidelidade de Deus no momento de cumprir as suas promessas. E talvez, se me permite, antes do Mano responder, vamos aguçar esta pergunta. Yeah. Se por um lado tem o facto de que às vezes Deus, às vezes não, Deus sempre fala e nós temos sempre a tendência de julgar ou de pensar que não deve ser tão bom assim do jeito que Deus está falando. Uhum. Por outro lado, tem a questão de que, já que Deus prometeu uma vida boa, uma terra que mana leite e mel, talvez isso significaria chegar lá de braços cruzados e teríamos a prosperidade seria um facto real, mesmo cruzando os braços. Então, Isso. talvez, como entender esses dois extremos? Ok. Parece que quando nós olhamos para o livro de Números, eles estavam céticos. Por isso que quando chegaram, a primeira coisa é que se maravilharam não só com o leite e mel que havia mas os frutos. Uhum. Viram que realmente o que Deus falou é verdade. Agora, como conciliar, né, com esse, né, evitar esse extremo? É que todas as promessas de Deus, elas são elas têm condição. Qual é essa condição? Deus promete e Ele espera que o seu povo se coloque num sítio onde essas bênçãos, essas promessas lhes alcançam. Ou seja, o povo, ele tem alguma coisa a fazer, o quê? Se colocasse à disposição para que a promessa se cumpra. Uhum. Qual é essa disposição? Obedecer pela fé. Deus falou que a terra será nossa. E ele disse que tínhamos que espiar, então nós vamos espiar a terra porque Deus falou. Uhum. E eles lá confirmaram que realmente isso é verdade. Ou seja, a fé lhes levou à obediência. Porque se eles não tivessem fé, não teriam ido à terra, espiar a terra. Então eles primeiro tiveram fé que Deus falou e essa fé produziu obediência em ir ver a terra. Obrigado. E claro, aguçaste e você vai responder. Então, como conciliar essas duas coisas? E a terra não era mesmo fácil de ser conquistada, né? Então, Deus falou, e é verdade, Ele vai cumprir. Mas agora, nosso papel aí, na hora de adquirir, né? De se apoderar dessas promessas, né? Eu gostaria só, antes que o Mano Martins responda, evitar o extremo. Hoje é comum, né, as pessoas dizerem Deus fará tudo. Sim, Deus tem esse poder. Mas Ele permite que haja uma cooperação entre o divino e o humano para que o homem aprenda a depender completamente de Deus. De Deus. O homem tem que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é o quê? É se colocar à disposição deste poder. Obrigado. Sim, tem esse extremo. Vai falar. Existe um outro extremo. Me fez lembrar a carne é fraca, mas o espírito é forte. Alguns, né, usam esse texto para falar, olha, se eu não estou a vencer esse pecado, você sabe, a carne é fraca. Né? Esse também tem sido um dos nossos extremos para não confiar na promessa de que as tentações nos foram dadas de acordo, né, a nossa capacidade de fé. As promessas, todas as promessas, tanto a promessa da vida eterna, da terra prometida, todas as promessas bíblicas, elas são feitas à base do tamanho da nossa fé. Por favor, Mano Coutinho. Mano Martinho, por favor. Sem dúvidas. Você não seria o primeiro a fazer esta boa confusão. Sim, realmente. O que eu aprendo com essa experiência toda e respondendo à pergunta que eu mesmo é quem fiz, mas foi aqui reforçada pelo moderador, é que todas as promessas de Deus, elas podem se cumprir na minha vida também. Uhum. Mas só que eu tenho que acreditar que aquelas promessas foram feitas para mim. E ao acreditar que elas foram feitas para mim, eu tenho que agir de acordo. A minha ação tem que demonstrar que eu creio que essa promessa foi feita para mim. E ela pode se cumprir. É aquilo que o irmão Coutinho disse há pouco. Nós temos que nos colocar na posição e na condição em que aquelas bênçãos nos alcancem. Por quê? Porque as bênçãos foram feitas de forma condicionada. E por outra, o fator cooperativo que o homem tem
tem que fazer. Ou seja, existem capacidades e condições que o próprio Deus já deu ao ser humano. Então Deus não vai fazer aquilo que já está ao alcance do quê? Do ser humano. Então por quê? Então, quer dizer, seria usar a autoridade e o poder de Deus de forma desnecessária. Ele já nos deu habilidade, já nos deu dons, talentos, para que certas coisas sejam feitas já nos termos dele. Se Deus já concedeu isso, então eu não posso esperar que aquilo que eu posso fazer seja feito por Deus. E nós vemos que no povo de Israel, uma das coisas que... Um dos problemas foi esse. Tá bom. Eles até, de alguma forma, eles criam que Deus prometeu. E como Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas faltava aquele toque de fé que tomava posse dessas promessas. Porque tão logo surgisse uma dificuldade, era motivo suficiente para quê? Para eles, digamos, entrarem em revoltas, causarem aquele todo alvoroço que eles causavam. E por outro lado, há o fator de que não armazenavam na sua memória os feitos de Deus no passado. É verdade. E por não armazenarem no seu, vamos dizer assim, no seu disco duro espiritual, os feitos de Deus no passado, isso fazia com que qualquer desafio que surgisse era motivo para escândalo. Então, nós temos que aprender a armazenar os feitos de Deus na nossa vida, porque elas nos servem de base para os desafios futuros. Não, e vê, irmã Sani, a terra estava lá, mana, leite e mel. Só que você vê que o relatório foi, olha, sim, mana, leite e mel, é verdade que mana, leite e mel, mas lá estão gigantes. E o que o pessoal começou a fazer? Pensamos que a terra fosse fácil. Pensamos que a conquista fosse fácil. É verdade que a vida cristã é fácil de ser vivida? Ou seja, as promessas de Deus foram dadas para serem facilmente adquiridas ou conquistadas? Não, né? As promessas de Deus nunca são fáceis. E se assim fossem, acredito que não haveria necessidade de termos aqui o plano da salvação. Por quê? Porque ao seguirmos Deus e ainda mais agora, né, desde o início, né, que o mal se instalou no mundo, as coisas começaram a ser mais difíceis, porque quando Deus dá o Éden para Adão e Eva, era tudo uma maravilha e era fácil. Mas depois Deus nos deu livre arbítrio para escolher o que queremos, e mesmo assim, tendo tudo, porque eles não havia trabalhos forçados. Então, o que havia lá? Havia mesmo leite e mel, mas ainda assim Adão e Eva desobedeceram e foram destituídos da glória de Deus. E desde lá começou a ser difícil seguir a Deus, porque nós ali tínhamos já dois caminhos, ou segues a Deus ou não segues a Deus. Então começou a dificultar o seguir a Deus. Então para o povo de Israel não foi diferente, porque surgiram bastante obstáculos, e um deles foi que eles estavam na escravidão do Egito e eram condicionados. Eles não sabiam se defender, não sabiam como tomar terras, e isso lhes condicionava. E por isso mesmo é que eles, quando viram que para adquirir a terra prometida tinham que se sacrificar e tinham que passar pelos gigantes. Eles meio que deram para trás. Mas Deus nos ensina aqui, devemos confiar, porque Deus nunca vai nos meter um obstáculo que nós não consigamos ultrapassar eles. Verdade. Talvez uma frase que possa resumir bem esta nossa abordagem é: as promessas de Deus são reais e são possíveis de se cumprir. Elas são realizáveis, mas não são simples. Sim. Na medida em que nós teremos que cooperar com Deus para que elas se cumpram. A verdade é que estas promessas são reais, vão se cumprir, porque a Bíblia chega a dizer que Deus não é homem para
para que Para que minta. minta. Se Deus prometeu, Ele vai quê? Vai cumprir. O que nós não podemos pensar é que este cumprir a promessa vai ser sempre de acordo com a nossa vontade. Sim, esse cumprir vai ser segundo a vontade de Deus. Isso implica muitas das vezes termos que encarar desafios. Mas esses desafios têm um papel fundamental, que é ajudar a aperfeiçoar o nosso caráter cristão. Porque se Israel, tão logo saiu do Egito, entrasse na Terra Prometida, talvez a Terra Prometida não fosse tão bela para eles, porque eles vinham de uma que é escravidão. Por isso é que Deus depois usa o caminho oposto, que é um caminho mais longo, que isso depois durou 40 anos para eles herdarem a promessa, justamente porque eles não tinham caráter preparado para habitar naquela terra. O caráter dele precisou ser trabalhado para herdarem a terra. E vemos aí um paralelo, né, do deserto com santificação, né, o tempo que ficaram com paciência, né, são 40 anos no deserto, tiveram de ser pacientes e ainda assim desenvolver essa fé. Isso significa que também o céu não será dado aos cristãos assim de bandeja. Embora a salvação é dada de graça, né? De graça e pela graça, mas ainda assim essa graça indica de alguma forma a manifestação do nosso interesse, né? E lutar pelo troféu. Eu acredito que também de alguma forma ninguém goza uma vitória quando ele sabe que no fundo houve trapaça, né? Não há um gosto assim suficiente.